Acolhei docilmente a palavra semeada em vós, meus irmãos. Ela pode salvar vossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Amados irmãos e irmãs que rezam conosco através do nosso canal no YouTube, você que reza também com a gente através da Rádio Liberdade FM, vocês todos aqui presentes nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Havaiandava, nesta quinta-feira da quinta semana do Tempo Comum, hoje 13 de fevereiro, como eu dizia no início da Eucaristia, último dia do nosso trido de despedida da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Celebramos hoje este dia ainda mais próximos da Virgem Maria, por conta da sua imagem peregrina, que ao ficar conosco aqui na nossa diocese, aqui na nossa paróquia, ao longo de todo um ano, quando chega a hora da despedida, parece que a gente quer ficar mais perto, e é normal. É muito mais gostoso dizer oi do que tchau. É muito mais gostoso dizer seja bem-vinda do que dizer até logo. A imagem vai, mas a presença de Maria permanece. E Maria nos ensina a viver de acordo com o Deus que nós acreditamos. Nós ontem falávamos de Deus, o Criador e também o Cuidador da criação. E nós jamais podemos esquecer quem é o Deus que nós cristãos adoramos. O nosso Deus não é uma solidão, o nosso Deus é uma comunhão perfeita. O nosso Deus é a Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo. E Maria nos ensina a viver de acordo com a Trindade. Basta nós olharmos justamente a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora ali, bem no coração da Santíssima Trindade, reparem que o manto dela forma um triângulo, o Pai e o Filho e o Espírito Santo.
Maria foi abraçada pela Trindade de maneira toda especial. É filha bem-amada do Pai, é mãe admirável do Filho, é esposa imaculada do Espírito Santo. Maria, coroada pela Santíssima Trindade, é feita nossa rainha e nossa mãe, e ela deseja nos trazer Cristo. Por isso, a imagem da Virgem de Aparecida é a imagem da Imaculada Conceição grávida. Se nós tirarmos o manto e a coroa, nós veremos que ela tem a saliência da barriga de uma grávida, como São João contemplou no Apocalipse, a mulher prestes para dar à luz. Maria é aquela que vem para trazer Jesus para a comunidade, levar a comunidade a Jesus. Sendo nossa rainha, nos dará a ordem de fazer o que Jesus nos diz. Sendo nossa mãe, nos guarda no seu coração. E sendo filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito, Maria nos ensina a viver de acordo com a Santíssima Trindade. Esse nosso Deus, que não é uma solidão, mas é uma perfeita comunhão, um só Deus em três pessoas, esse Deus também nos cria a sua imagem e semelhança. Amanhã nós ouviremos na primeira leitura o desgringolo que o pecado faz, porque amanhã surge no Gênesis a serpente tentadora que engana, que ilude Adão e Eva e segue nos enganando e nos iludindo até hoje pelo pecado. Mas Maria nos recorda as nossas origens. A nossa origem não é a serpente, a nossa origem é a Trindade. O Pai nos criou em Cristo pela graça do Espírito Santo. E nós, criados por um Deus que é perfeita e plena comunhão, não podemos de modo nenhum cultivar entre nós o sentimento do isolamento e da solidão. O ser humano, criado por um Deus comunhão, ele foi feito também para viver em comunhão com os outros. Nós ouvimos isso na primeira leitura de hoje. Deus que cria o ser humano, homem e mulher, não para competirem entre si, mas para viverem na plena comunhão com Deus e entre si. Por isso a mulher foi tirada do lado do homem, da sua costela, não foi tirada nem da sua cabeça para que não dominasse sobre o homem, não foi tirada nem dos pés do homem para que o homem não a escravizasse. Deus os cria com a mesma dignidade de filhos e filhas, e os cria homem e mulher. Eu sei que é um tema espinhoso, mas nessa cultura que nós vivemos hoje, a famosa cultura woke, essa questão dessa maldita ideologia de gênero, fruto dessa perversidade do pecado no nosso mundo, quer inventar mil outras coisas. A Sagrada Escritura nos diz: Deus criou o ser humano com dois sexos, dois gêneros bem definidos, homem e mulher, e ponto. Esse é o ser humano criado por Deus. E enquanto Deus constrói, o maligno destrói. Vejam, essa ideologia que vai entrando nas redes sociais, que vai entrando nos meios de comunicação, que vai entrando nas escolas, que vai entrando nas novelas, nos programas, nas ideologias partidárias contrárias a Deus. Isso vem tudo para minar e destruir o projeto de Deus. Guardem sempre isso. Tudo aquilo que Deus é, o diabo é o oposto. Se Deus é o Criador, o diabo é o destruidor. Se Deus é a unidade, o diabo é a divisão. Se Deus é a graça, o diabo é a desgraça. É sempre assim. Cristo é luz, o maligno é treva. E é preciso que nós tomemos cuidado.
Isso não quer dizer que a gente não vá respeitar os outros que pensam diferente de nós. Mas nós que respeitamos os que pensam diferentes, também exigimos o respeito àquilo que nós cremos e que não foi inventado por homens, mas foi dado ordem por Deus. Viver assim, em comunhão, ser humano, homem e mulher nesse mundo, essa é a nossa missão. E só podemos viver em comunhão com os outros quando nós de fato estamos em comunhão com Deus. Não é à toa que o primeiro pecado que a humanidade comete depois do pecado original, qual é? O fratricídio. Irmão mata irmão, Caim mata Abel. Sempre que o pecado entra na nossa vida, a morte do irmão é consequência. Seja na família, seja na comunidade, seja na sociedade, basta vermos quantas guerras, quanta violência, quanto ódio, quanta intolerância nesse mundo. Abel continua sendo morto por Caim até hoje, dentro das nossas casas, das paróquias, dos movimentos, das pastorais, dos locais de trabalho. Caim continua matando Abel. A consequência primeira do afastamento da graça de Deus é a morte das relações. Nós já não conseguimos olhar o outro como nosso irmão, mas nós o vemos como um inimigo a ser destruído. Que o diga as cenas horríveis que a história da humanidade já nos mostrou. O Holocausto, que destruiu tantas vidas, as guerras todas sem juízo. Por isso o Papa Francisco diz, né? Toda guerra, ela já começa com os dois lados perdedores. Não existem vencedores na guerra nesse mundo. Todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. E por isso que Maria nos convida a retomar as nossas fontes, a recordarmos que nós fomos criados por um Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós cristãos, além de sermos criados pela Trindade, fomos também batizados em nome da Trindade. Se todo ser humano, por ser criado por Deus, tem a obrigação de viver em comunidade, o ser humano cristão tem a dupla obrigação de vivermos em comunidade, de vivermos a fraternidade e juntos buscando a conversão e a santidade de cada dia. Mas, Padre, como a gente dá conta de fazer isso? Maria nos ensina e o Evangelho também. É preciso muita oração e muita humildade. Sem humildade não tem família que vá para frente, não tem paróquia que caminhe, não tem pastoral que dê certo, não tem local de trabalho que vire o céu. Sem humildade tudo vira o inferno. Lembra o que eu disse a vocês hoje, agora há pouco? Tudo que Deus é, o diabo é o contrário. Se Deus é humilde, o diabo é soberbo. Pode ver quantas picuinhas, quanta destruição dentro da própria igreja existe justamente pelo sentimento da soberba. Eu sei tudo, ninguém sabe nada. Aqui ninguém me ensina. Eu posso mais do que o outro. E quando a gente recebe uma correção, a gente já dá aquela resposta ríspida, derruba um beiço, quando não, já muda até de igreja. E você tem coragem de dizer que é filho de Maria, a mãe da humildade? Eu tenho coragem de dizer que sou um padre quando me falta essa humildade? Que vergonha, gente, não dá. Olha a humildade dessa mulher pagã, que vai até Jesus para implorar a cura, a libertação da sua filha.
Ela não chega lá dizendo: o senhor tem a obrigação de fazer. Não, Senhor, alguém que eu amo está mal, acode. E Jesus aproveita dessa situação para nos ensinar o valor da oração e o valor da humildade. E diz: olha, minha filha, não é certo tirar pão dos filhos para dar aos cachorros. Padre Zezinho tem um poema que diz isso, né? Dar aos cães o que é dos filhos não é bom, disse Jesus, mas ela não cedeu. Senhor, se me comparas a um cão, o pedaço que cair no chão é meu. E a mulher tira, arranca, consegue do coração de Jesus a migalha da libertação da sua filha. O que fez essa mulher entrar no coração de Jesus? A persistência da oração, unida a uma profunda humildade. Maria nos dá exemplo disso, a sua oração constante, a sua humildade em sendo mãe e rainha, assumir-se como escrava do Senhor. E ela, por onde passa, através da sua imagem, vai nos recordando: Deus nos quer família, Deus nos quer um reflexo dele nesse mundo. Ou seja, se Deus é trindade, comunhão perfeita, eu vou ter que fazer o possível e o impossível para viver esta comunhão nesse mundo, para que os outros, os pagãos, os de fora, ao olharem para nós, digam: de fato Deus existe. Porque olha, aquela mulher, aquele homem, apesar dos limites que tem, procura viver na conversão, na santidade, na oração, na humildade, formando comunidade. Que Nossa Senhora, filha amada do Pai, mãe admirável do Filho, esposa imaculada do Espírito Santo, nos alcance a graça da conversão, a conversão missionária, a conversão para sermos a igreja que Deus deseja de nós. Que a nossa vida seja uma vida trinitária, que a nossa vida seja uma vida digna de filhos e filhas de Deus. Que nós, tendo Maria como mãe, nos comportemos como verdadeiros filhos daquela que é verdadeiramente Mãe de Deus e Mãe nossa. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos